Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos começar a estudar o conteúdo do segundo bimestre usando este recurso. Eu espero que seja uma ajuda para vocês. Nós não esperávamos que o tempo de quarentena fosse durar tanto, mas já que está sendo esse tempo todo, nós vamos usar as ferramentas que estão disponíveis, que estão ao nosso acesso, para que não haja prejuízo em relação ao conteúdo previsto para este ano e também no aprendizado de vocês. Nós vamos começar com o capítulo 3, Noções de Semântica, que se você for olhar seu cronograma que você anotou no início do ano, já era um capítulo previsto para estudarmos agora no segundo bimestre. Então, nós vamos iniciar aí na página 177. É interessante que você esteja com o seu livro em mãos para acompanhar e também com seu caderno para fazer alguma anotação. Quando nós vamos procurar o significado de alguma palavra no dicionário, nós vamos encontrar, na maioria das vezes, não apenas um significado, mas mais de um. Nós temos aqui o exemplo da palavra ligação. Antes dos significados, a gente vê que o dicionário já nos informa qual a classe gramatical dessa palavra e, em algumas situações, ele também indica o gênero. Então, nós vemos que a palavra ligação é um substantivo do gênero feminino e que essa palavra ela tem 6 significados possíveis e todos eles estão numerados aí. Número 1, junção entre duas ou mais coisas, união, conexão. 2, aquilo que serve para ligar, ligamento. 3, o que faz que se estabeleça uma relação ou encadeamento entre coisas ou fatos, conexão. 4, união entre pessoas. 5, ação de pôr em comunicação dois circuitos ou redes de eletricidade. 6, comunicação através de telegrafia, telefonia, radiofonia, etc. Para sabermos qual o possível significado dentre esses 6 da palavra ligação, é preciso que a gente analise essa palavra a partir das relações que ela pode estabelecer com outras palavras e expressões dentro de um texto. Então, não tem como olhar a palavra de forma isolada e saber qual desses 6 significados se aplica a ela. Só é possível saber o significado de fato da palavra quando nós analisamos as relações que ela estabelece dentro de um texto. E a partir disso, nós temos a definição de semântica. Semântica é o estudo da significação de palavras, expressões e enunciados que constituem os textos. Então, a gente tem a noção de que, para entender o significado de uma palavra ou expressão, é preciso que a gente a analise dentro de um contexto, observando a relação que essa palavra estabelece com outras palavras ou expressões. Antes de ver, de fato, os aspectos de significação das palavras, nós vamos ver ainda duas definições importantes. O léxico, que é o conjunto de todas as palavras e expressões de um idioma, e o vocabulário, que seria o conjunto de palavras e expressões que cada falante, de forma individual, seleciona do léxico para se comunicar. Então, nós temos dentro da língua portuguesa uma extensa variedade de palavras à disposição que nós podemos usá-las para construir nossos textos, sejam eles orais ou escritos. E aí, essas escolhas que cada falante faz de forma individual é chamado de vocabulário. Então, cada falante vai ter o seu vocabulário. Faço aqui a observação de que é importante que nós estejamos a todo instante procurando ampliar o nosso vocabulário, né, através de leituras, porque não é interessante que você fique sempre com o mesmo vocabulário, um vocabulário limitado, o que vai fazer com que os seus textos não sejam tão bem elaborados assim e também vai te trazer alguma dificuldade na interpretação de textos um pouco mais complexos. Então, uma ótima forma de ampliar o vocabulário é a leitura. Faça leituras para que você conheça novas palavras, entre tantas que o léxico da língua portuguesa permite. O primeiro grupo de palavras que nós vamos estudar são os sinônimos. Os sinônimos são palavras que apresentam entre si o mesmo ou aproximadamente o mesmo significado.
Nós temos 2 versos de poetas brasileiros, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Caía o crepúsculo e era como um triste sorriso de Marte. Nem mesmo sinto falta do que me completa e é quase sempre melancólico. Então, em cada um dos versos foi destacada uma palavra. No primeiro, triste, e no outro, melancólico. Essas duas palavras, dentro desse contexto, elas podem ser consideradas sinônimos. São palavras que têm um significado aproximado. Vemos aqui mais alguns exemplos: resgatar, recuperar, maciço, compacto, ratificar, confirmar, retificar, corrigir, efêmero, transitório. Então, são pares de palavras que têm um significado muito aproximado. Agora, cuidado ao você determinar que duas palavras são sinônimos como uma verdade absoluta, porque, como eu disse, é sempre importante analisar o contexto em que essas palavras aparecem. Por quê? Em determinadas situações pode ser que sim, elas serão sinônimos, mas que em outras não vai dar certo. Então a gente vê aqui o exemplo do par de palavras elimina e exclui. A falta a uma das provas elimina o candidato do processo seletivo. E a palavra elimina foi substituída pela palavra exclui, e a frase ficou: a falta a uma das provas exclui o candidato do processo seletivo. Então, a gente vê que houve a substituição da palavra elimina pela palavra exclui sem prejuízo de sentido. As frases permaneceram com o mesmo significado. Então, nesse caso, essas duas palavras são sinônimos. Agora, nos dois exemplos abaixo, a gente vê que a mesma coisa não vai acontecer. Nos rios, a ação química desse poluente elimina várias espécies aquáticas. E aí, substituindo a palavra elimina por exclui, fica: nos rios, a ação química desse poluente exclui várias espécies aquáticas. Então, a gente observa que houve a substituição, são as mesmas palavras, mas que nesse contexto, essa substituição não foi eficaz, porque o significado da frase mudou, o sentido não permaneceu, houve prejuízo no sentido das frases. Então, cuidado ao você colocar certos pares de palavras como sinônimos, porque é importante analisá-las, as palavras, no caso, sempre dentro de um contexto. O campo semântico é todo o conjunto constituído por palavras e expressões que, em função do contexto, e veja que é importante aqui o contexto, sempre há o destaque para o contexto em que as palavras aparecem, têm em comum o mesmo significado geral. Então, pode ser que duas palavras, se você analisá-las separadamente, sozinhas, de forma isolada, talvez você ache que elas não são sinônimos, mas dentro de um texto, por elas fazerem referência à mesma pessoa, objeto ou lugar, elas passam a pertencer ao mesmo campo semântico e são consideradas sinônimos. A gente tem um exemplo nesse trecho de um texto curto, né? Então, já posso fazer um contrato com os italianos? O professor responde de maneira reticente: sim, o guri tem futuro, mas o pai não quer saber de ponderações. O seu rebento é o sucessor do Pelé e Garrincha e estamos conversados. Então, nesse texto aqui, nós vemos a palavra guri e rebento se referindo à mesma pessoa. Então, dentro desse contexto, a gente pode dizer que as palavras guri e rebento, pertencendo ao mesmo campo semântico, são sinônimos. Ainda dentro do conceito de sinônimos, nós temos as definições de hiperônimo e hipônimo. E para a gente entender esses conceitos, nós vamos ler esse texto Marajó tem mais. Afuá. Ao norte do arquipélago, essa cidade é chamada carinhosamente pelos moradores de Veneza Marajoara. Seu charme particular reside em ser construída em palafitas. Casas, escolas, prefeitura, igreja, coreto, hospital e comércio são ligados por passarelas de concreto. O único veículo permitido são as bicicletas. E saiba que a cidade é grande, tem 11.000 habitantes. Outra curiosidade: seu cemitério é constantemente inundado, o que leva os afuenses a dizer que morto por lá morre duas vezes, a última por afogamento.
Então, nesse texto aqui, as palavras cidade e afuá se referindo ao mesmo lugar. Então, dentro desse texto, nós podemos dizer que a palavra cidade e afuá pertencem ao mesmo campo semântico e são, por isso, sinônimos. Mas nós vemos que a palavra cidade, ela tem um sentido mais geral, porque existem várias cidades. Por isso, ela é colocada como um hiperônimo. Já a fuá, que tem um sentido mais específico, porque ela está falando de determinada cidade, ela seria um hipônimo. Ainda aparecem as palavras veículo e bicicleta. Então, veículo também tem um sentido mais geral, porque nós temos diversos tipos de veículos e por isso é um hiperônimo. Já a bicicleta, que está de forma específica, dizendo a qual veículo ele estava se referindo, seria um hipônimo. Então, essas palavras, cidade e afuá, são sinônimos dentro do texto, sendo que uma é o hiperônimo por ter o sentido mais geral e afuá seria hipônimo por ter um sentido mais específico. A mesma ideia se repete no par de palavras veículo e bicicleta. O próximo grupo são dos antônimos. Antônimos são palavras que apresentam entre si sentidos opostos contrários. Então, a gente tem aqui dois versos de Manuel Bandeira e vamos perceber que a última palavra de cada um dos versos é contrária, oposta à outra. Buscou no amor o bálsamo da vida, não encontrou senão veneno e morte. A gente tem as palavras vida e morte numa relação de oposição de sentidos contrários. Alguns outros exemplos. Bom versus mal, mal com U, bem versus mal com L, condenar versus absolver, simplificar versus complicar. Então, são palavras que têm sentidos opostos, contrários. O próximo grupo são dos homônimos. Os homônimos, eles podem ser homógrafos ou homófonos. Os homônimos homógrafos são as palavras que apresentam a mesma grafia, mas são diferentes quanto à pronúncia e também quanto ao significado. Então, isso quer dizer que, apesar de terem a mesma forma de escrita, elas têm significados diferentes e também elas têm uma pronúncia, um som diferente. E aqui, para os homônimos homógrafos, o contexto vai ser muito importante, porque é o contexto em que essas palavras aparecem, em que vai indicar qual seria a forma de pronúncia delas, já que a escrita é do mesmo jeito, né? A escrita é a mesma. Então, vemos os exemplos. No tempo da seca, o açude seca. Então, a gente tem aí as palavras diferentes, seca e seca, mas que são escritas da mesma forma, pronunciadas de forma diferente. O que nos indica a pronúncia e também o significado de cada uma é o contexto. Outros exemplos: almoço, substantivo, almoço, verbo. Colher, verbo, colher, substantivo. Molho, substantivo, molho, verbo. Sede, necessidade de líquido e sede, local. Então, para que você entenda e saiba como pronunciar qualquer uma dessas palavras, você precisa saber o contexto em que elas aparecem. Homônimos homófonos são palavras que apresentam a mesma pronúncia, mas são diferentes na grafia e sentido. Então, aqui, se o texto for só oral, também vai ser preciso que você preste bem atenção ao contexto em que as palavras aparecem, para que você entenda qual é o significado delas. Os exemplos que a gente tem aqui. O mecânico terminou o concerto escrito com a letra S, e nós assistimos a um concerto com C da Orquestra Sinfônica. Então, quando aparece a palavra concerto com S, está sempre associado a consertar alguma coisa, a ajeitar alguma coisa. Já a palavra concerto com C está sempre relacionada à apresentação musical. Alguns outros exemplos: apressar, dar preço,
Apressar com SS, por pressa. Caçar, prender, matar. Caçar com SS, anular direitos. A palavra seção, ela tem 3 formas de escrita, então é importante que você saiba quando usar cada uma e também para que você entenda o texto corretamente quando você se deparar com alguma delas. Seção SSS quer dizer reunião. Seção CSS, ato de ceder. E seção S cedilha é setor ou repartição. O último grupo é o grupo dos parônimos. Parônimos são palavras que apresentam entre si uma certa semelhança, tanto na grafia quanto na pronúncia. Então, aqui são palavras parecidas na escrita e no som, mas que são diferentes, tanto na questão do som, quanto na questão da escrita e também no significado. E aí, a gente deve também prestar bem atenção nisso para que, às vezes, na intenção de falar e escrever uma coisa, a gente acaba escrevendo outra e falando outra, porque são palavras parecidas, mas têm significados bem diferentes. A tarefa foi cumprida com eficiência, a fila estava comprida. Então, no primeiro exemplo, cumprida está aí na questão do verbo cumprir alguma obrigação, cumprir alguma atividade. E no segundo exemplo, comprida está em relação a comprimento. Outros exemplos: diferir, que é diferenciar, e deferir, aceitar. Emergir, vir à tona, imergir, afundar. Infligir, aplicar, infringir, desobedecer. Então, pessoal, com isso nós encerramos essa primeira parte. Na página 183 você encontra um resumo do que nós vimos até aqui. É importante que você leia o capítulo todo, faça a leitura, para que você entenda e veja também outros exemplos. Você pode se perguntar, né? Ah, mas por que estudar semântica? Para que estudar isso? Isso é importante tanto para que você escreva textos bem, fale bem, como também você faça a interpretação correta de textos, você entenda realmente os significados das palavras e quais são as possíveis relações que essas palavras mantêm com outras palavras e expressões dentro de um texto. Aqui fica a atividade número 1 do segundo bimestre. Você também vai encontrar lá no Aluno Online. Lembrando que você deve enviar a foto lá no Aluno Online, que é a plataforma oficial, para que a gente faça a contagem e depois seja atribuída a nota. A primeira atividade você deve responder as 4 questões das páginas 184 e 185. O mesmo esquema que nós já usamos em sala de aula. Você anota somente as respostas e, se a questão for de assinalar, você anota a alternativa e a resposta ao lado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, certo? Até a próxima!